Hoje vamos apresentar o projeto 5 de cálculo numérico do curso de engenharia da Unicamp. O projeto consiste em uma interpolação polinomial pelo método de Lagrange. O método consiste em encontrar um polinômio de grau n a partir de pontos x1, x2, y1, y2 e suas respectivas funções já conhecidas fx1, y1, fx1, y2, fx2, y2, fx2, y1 já conhecidos, para assim se estimar um valor intermediário de f de xi, yi, segundo interpolações bilineares. O polinômio interpolador é dado pela seguinte fórmula apresentada no slide, em que os valores de x e y geralmente são conhecidos. Como os valores de L não são valores dados, podemos calcular eles a partir de outra fórmula geral, que foi obtida pelo equacionamento da seguinte condição: P de n de xi igual a yi. Dessa forma, foram feitas manipulações que devem respeitar as condições que x deve ser igual a xi e o i diferente de k, para assim determinar uma equação L de k de x de forma geral. Dependendo do grau n que se deseja obter, as fórmulas podem se tornar muito grandes. Por isso, em determinadas situações, é conveniente resumir o polinômio n e L de k nas somas apresentadas. Falando um pouco sobre o projeto, foi disponibilizada a seguinte imagem apresentada no slide pelo nosso professor, para facilitar a visualização do problema que deve ser resolvido. O objetivo do projeto é descobrir uma função f de xi, yi que estime os valores intermediários de uma placa de temperatura, através de um código Python, em que as aproximações de xi e yi são dadas pela soma dos x e y já conhecidos dividido por 2, xi igual a x1 mais x2 dividido por 2, yi igual a y1 mais y2 dividido por 2. O professor disponibilizou também um código Python para que fossem gerados de forma aleatória os coeficientes x1, x2, y1, y2 e suas respectivas funções que compõem a placa. A placa é apresentada no desenho a seguir e ela é formada por x1 igual a 19, x2 igual a 58, y1 igual a 25, y2 igual a 93. A f de x1, y1, 40, f de x1, y2, 48, x2, y1, 222 e x2, y2, 2. A segunda placa foi obtida da mesma fórmula, porém foi utilizado um outro RA do grupo para se obter os parâmetros, como pode ser visualizado no desenho esquemático. A seguir, iremos explicar a resolução do problema através de um código em Python. Então agora a gente vai passar para a parte do código, que nós utilizaremos a plataforma Google Colab. Essas daqui são as bibliotecas que nós usaremos. E toda essa parte do código foi dada no exercício. Para nós descobrirmos quais são os valores dos nossos parâmetros x1, x2, y1, y2 e os valores da temperatura nesses pontos. Também o que é pedido no exercício? Nos é pedido para encontrarmos a temperatura num ponto xi e yi, que a localização deles é dada por essa parte, que é também fornecida no exercício. E para nós prosseguirmos para o cálculo, para descobrirmos qual é o valor da temperatura nesse ponto, nós recorreremos ao método de Lagrange, que foi explicado melhor lá na parte teórica do vídeo pela Júlia, mas aqui só passar rapidinho. Então, primeiramente, nós interpolamos, que é nessa parte que eu estou grifando. Nós interpolamos o valor de x com y no ponto x1, xi, y1. Nós interpolamos o valor de xi no ponto y2. Depois de nós encontrarmos esses valores que são dados por essa parte aqui da equação, nós realizaremos outra interpolação, agora em que o x será constante e ocorrerá a variação do y, que vai dar tudo isso daqui somado. Por isso que o return está de f1 mais f2. Isso, para nós descobrirmos isso, nós utilizamos o método de Lagrange. Então,
Foi só o método aplicado no exercício da placa. Continuamos. Aqui agora a gente vai montar um gráfico, primeiramente um de curvas, para nós termos uma visão melhor de como se dá essa variação de temperatura na placa e como ela seria. Então, primeiro aqui nós definimos o valor de x, que x vai de x1 a x2, com 30 valores igualmente espaçados. Esse 30 foi escolha minha, poderia ser mais, um pouquinho menos. E y será a mesma coisa, os 30 valores espaçados que vão de y... Fica aparecendo esse negócio aqui me atrapalhando. Que vão de y1 a y2, 30 valores espaçados. Depois nós usaremos esse np.meshGrid para quê? Para criar as grades. O que seria isso? Nós passaremos todos os valores de x1, então todos os valores de x1 passarão por todos os valores de y1 até y2. Então ele vai varrer os valores. E a mesma coisa para x2. E assim nós conseguiremos determinar quais são as temperaturas por toda a placa. Essas partes aqui são mais a parte para montagem do gráfico mesmo. Então, aqui são os eixos, que vão ter 3 eixos, porque vai ser um gráfico em 3D. Aqui a parte do contornos, como é um gráfico de contornos, eu posso aumentar os contornos. Aí vai ficar praticamente uma figura inteiramente sólida, assim, sem espaços. E aqui a cor hot, que eu acho que tem a ver com o exercício, porque medir as variações de temperatura. E aqui, essa parte aqui são os ângulos de visão do nosso gráfico. Eu vou dar aqui ativar o código, vou colocar o valor de RA. A gente tem que descobrir o valor em 2 tipos de RA diferentes. Então aqui são os valores dados no exercício e aqui são os valores que nós encontramos no ponto x, y, y. Agora que eu vi só a título de curiosidade, eu esqueci de colocar os valores. Só para eu saber onde foi encontrado esse ponto x, y. Vou colocar aqui outro print. y é igual a isso. Vamos ver se ainda vai dar certo. E deu aqui, agora a gente sabe que o valor de xi está em 38,5, mais ou menos aqui, e y é 59, que vai ser mais ou menos aqui mesmo. E nessa parte aqui, mais ou menos, aproximando bastante, tem o valor de 78 graus. Como outra parte de curiosidade, aqui eu criei um gráfico de superfície, que é basicamente o mesmo gráfico, só que em vez de ser as curvinhas aqui que são espaçadas, são uns quadradinhos formando. E tem o ângulo um pouco diferente, dá para enxergar bem essa placa. Quanto mais alto a temperatura, como a gente vê, são os pontos mais amarelos. Os pontos amarelos têm os valores mais altos de temperatura e os pontos vermelhos mais escuros são os valores menores de temperatura. Só para demonstrar que também, se eu aumentasse aqui o valor das curvas, com 300, por exemplo, o gráfico ficaria bem mais lisinho. Nem daria quase para entender, para ver que é um gráfico de curva. Ele ficaria bem menos espaçado. Agora, passando para o outro valor de RA, o código é exatamente o mesmo. Eu acho que a única coisa que eu mudei aqui foi a cor, para dar uma diferença, que está esse PURD. Que vão ser tonalidades de rosa. Outro valor de RA. Essa aqui é outra placa, em que o valor nos pontos x, y e y é 52. Essa aqui é uma placa um pouco mais fria, parece. O valor aqui máximo dela é 120 e a outra é mais de 200. E aqui é a mesma coisa, os tons de rosa mais forte mostram que a temperatura é mais elevada e os tons de rosa mais claros é uma temperatura mais fria. Aqui é a mesma coisa, eu criei um gráfico de superfície, que são os quadradinhos, mas outra visão, só para ficar bonito também. Aqui tem o título com o número de RA que eu usei nessa placa. Então, o exercício é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. O código vai estar disponibilizado na descrição do vídeo, se vocês quiserem testar ele.
E muito obrigado e até a próxima.